pelo contrário, eu tô fazendo um elogio aqui público a ele. O Jones Manuel descia o cacete no Alckmin. E era fato, e isso meio que norteava alguns ataques ao Lula. Só que o que acabou ele acontecendo? Ele atacava o Boulos, Pedro. O sim, também. Mas eu vou citar enfim. uma situação específica do Alckmin, como mudou o vento. Só que, assim, ele é muito amigo do Leandro Fortes, que trabalha comigo lá no DCM, que é um cara de esquerda bastante identificado com o PCB, até com o PCO, que é um partido que, honestamente, para mim, aquilo não é um partido. Mas isso vai ficar para uma discussão em outro dia. Mas o próprio Leandro foi cobrir o gabinete de transição e repórteres de diferentes veículos foram cobrir. E o fato é o que foi constatado. Independente de quem foi o governador Alckmin, independente de como ele se comportou com a Polícia Militar de São Paulo, ele foi um ajudante muito importante para o Lula nesse gabinete de transição, extremamente fiel. A gente não vai esquecer o que o Alckmin fez. Isso a gente não esqueceu, não, mas é uma mudança de ventos. Tanto que o Lula também premiou ele nessa posse, dando um destaque muito grande. Para vocês não esquecerem, o Temer não teve 10% do destaque de um vice na segunda posse da Dilma. Não sei se vocês lembram. E sem falar que nesse momento aqui, Pedro, poucos minutos depois dessa cena aí, ó, o Lula olhou para trás e viu que o Alckmin não estava aí. Aí ele foi chamar o Alckmin, vem aqui. E chamou o Alckmin, entendeu? A gente está fazendo um governo, gente, é um governo pragmático, é o que tem aí. Sim. A gente tinha esse governo pragmático, que não é o dos sonhos, não é o melhor, não é o que grande parte do... E aí, só para fechar meu comentário. Talvez, né, por ser mais pragmático. O faz? Ele troca, ele deixa de atacar o Alckmin, porque não cola, porque não é verdade que ele é talvez o golpista que muitos imaginam que seja, e ele passa a criticar a Simone Tebet, que sim, tem muito mais argumento, embora ela também tenha baixado o tom desde quando ela virou ministra, dentro do governo Lula. Essas críticas vão existir, mas assim, se não tiver um ajuste também de calibre, vira uma coisa que lembra, sei lá, com todo respeito aos fundadores do PSOL, mas lembra o PSOL dos primeiros anos, aqui, assim, criticava o Lula. Sabe o que é que tá me preocupando, Pedro? É que assim, eu tenho olhado alguns dias e tá tipo assim, por exemplo, Lula começou a nomear os ministérios, e eu não concordo com algumas indicações, a gente tem de cobrar mesmo. Comunicações é péssima. Eu já assinei um documento oficial reprovando a indicação do Juscelino Filho e do União Brasil como o partido que vai deter ali o Ministério das Comunicações. Eu já falei isso publicamente no meu canal, tô falando publicamente aqui de novo, falei publicamente na revista Fórum, falei no meu Twitter, no meu Instagram, enfim, eu tô me pronunciando publicamente sobre essas situações. O grande problema é que eu tô entrando em alguns perfis e tá assim, tá vendo? Vocês estão escolhendo Lula para representar a burguesia. O pobre vai continuar sofrendo, passando fome. Lula representa os grandes empresários. Lula jamais é alguém que veio do povo e que representa o povo. E aí a gente precisa ter um pouquinho de cautela no discurso, né? Porque então, o Lula não é o presidente comunista, isso é um fato. Ele não é um presidente comunista. Mas dizer que o Lula é só um representante da burguesia que não está preocupado com o pobre, não está preocupado com o povo, tem de ignorar as estatísticas do Brasil durante o período que Lula foi presidente, por exemplo. Tem que ignorar essa foto, né, cara? Tem que ignorar essa foto, né? O meu problema com o Jones, por exemplo, é essa questão, que o Jones ele adequa o discurso a algumas situações que me incomodam. Então, assim, eu não tenho briga pessoal com o Jones. A minha crítica ao Jones é uma crítica que parte do princípio da coerência do discurso. Eu vou te dar um exemplo. Em abril de 2020, o Jones fez uma live com Galãs Feios. Essa live tá lá até hoje. E na live ele dizia que o Boulos era menos esquerda que o Daciolo. E que o Boulos também era o representante da burguesia. Que isso, que aquilo. Quando chegou em novembro, onde é que estava o Jones Manuel fazendo campanha? Em São Paulo, porque o Boulos, naquele momento, era o cara da hype. Então, assim, eu não tenho nada pessoal contra o Jones, mas eu acho que algumas pessoas, quando começam a crescer na internet, meio que ficam se sentindo ali os justiceiros, né? Tem de sempre trazer uma frase chocante, tem sempre de ter um posicionamento muito polêmico. Para gerar like. E tem um monte de gente, inclusive, que eu não vou dizer o nome aqui, mas que não tem mais contato com ele hoje, porque começaram a ver isso. Eu não sei se isso é genuíno ou não, porque eu não sou amigo do Jones. As minhas percepções são teóricas, né? Porque alguns contextos que ele traz, inclusive para mim, são interpretações freestyle de alguns autores ou de algumas obras da luta aí que ele acredita. Mas, enfim, a gente precisa ter cuidado. As pessoas que estão nessa luta, os comunistas agora, Pedro, terão um papel fundamental no que a gente chama de consciência de classe. É o papel principal. Então, não é que vocês vão ter de bater palma pro Lula, bater palma pro Alckmin, entendeu? Mas, por exemplo, no primeiro turno de 2022 agora, um monte de gente que eu conheço
que é figura pública, não voto de jeito nenhum no Lula com o Alckmin sendo vice, em hipótese nenhuma. Aí no segundo turno, eu tive de votar no Lula porque, mesmo sendo Alckmin, porque do outro lado era Bolsonaro. Mas quantas pessoas foram desmobilizadas com esse discurso? Então a gente precisa ter responsabilidade. É o seguinte, é fazer as críticas que a gente sempre fez ao Alckmin, fazer as críticas que a gente tem de fazer ao governo, porque quem está aqui acompanhando, por exemplo, já vai saber que a Folha Democrata não vai ser uma mídia régia do governo Lula. A Folha Democrata é uma mídia independente. A gente vai elogiar aquilo que tem de elogiar, vai desconstruir as farsas disseminadas pela mídia corporativa contra o Lula, como já está acontecendo com o CNN, como já está acontecendo com o Estadão. O Estadão, Folha de São Paulo. Mas a gente não vai ficar aqui fazendo malabarismo para, às vezes, trazer uma crítica. Quando a gente vai criticar, a gente vai criticar. Ó, agradecer a produção aqui, as entrevistas